Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso seminário de hoje, que nós vamos fazer o debate sobre a PEC 32, a reforma administrativa. Então, nós vamos fazer o nosso seminário com a participação de vários convidados que nós temos para hoje, né? Então, nós temos aqui presente conosco o deputado federal Enio Verri, temos também da assessoria jurídica da Câmara dos Deputados Federais a Eneida Vinhais Dutra e também a Clara Liz Coelho. E temos também o Ludimar Rafaim, que é advogado aqui do Paraná, né, que tem nos assessorado aqui na PP também, que é uma das pessoas convidadas para participar conosco, para contribuir com esse debate. E aí queremos, assim, acolher cada um e cada uma de vocês. Nós estamos também acolhendo, neste momento, os internautas que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes da PP Sindicato, né? Então, acolher cada um e cada uma que está chegando. Esta live, este seminário, né, live, será coordenado por mim, Tereza Lemos, sou professora da rede estadual, na direção estadual da PP, na Secretaria de Organização da nossa entidade. E também pela professora Márcia Oliveira, que na sequência já vai poder fazer uma saudação também, que também é da direção estadual da PP Sindicato. Para nossos convidados, né, que são de fora, nós somos o Sindicato dos Professores da Rede Estadual do Paraná e das redes municipais também. Representamos em torno de 200 municípios aqui no estado do Paraná. E representamos professores, professoras, funcionários e funcionárias de escola também. Então, nós vamos dar início, né, ao nosso seminário, para a gente debater esse tema aí tão polêmico, né, tão difícil, dentro desse momento difícil que nós estamos vivendo. Nós, aqui no Paraná, estamos vivendo hoje uma semana muito difícil. A Secretaria Estadual de Educação insiste no retorno das aulas presenciais. Muitos colegas nossos, né, faleceram esse final de semana, antes de ontem, ontem foi hoje, né? Então, são dias assim que nós estamos muito abalados, porque temos participado de um velório seguido do outro por conta dessa condição que a Secretaria Estadual de Educação vem impondo à nossa categoria aqui no estado do Paraná. Então, companheiros e companheiras, né? A PEC, nosso tema hoje é a PEC 32, né? E aí, acho que antes da gente passar para os nossos convidados, né, vou chamar a professora Márcia, que vai estar junto comigo aí, né, Márcia, nessa tarefa aqui hoje, de coordenar os trabalhos, para também, na sequência, fazer uma saudação e convidar o nosso primeiro palestrante, que é o professor, né, e deputado federal Enio Verri. Quero dizer para aqueles que estão na sala aqui do Zoom, que o microfone de todos e todas vocês, neste momento, vai estar travado. Aí, qualquer comunicação necessária, faça ali pelo chat, tá bom? Então, é isso, né, para aqueles que estão aqui nos acompanhando, neste momento, na sala do Zoom, tá? Então, professora Márcia, vamos lá, com você. Até que a professora Márcia precisa ativar também o som da professora Márcia. Enquanto isso, eu quero apresentar um pouco a sequência do nosso seminário, né? Então, primeiro vai fazer uma apresentação o Enio Verri, que ele vai falar um pouco de como está a tramitação, um olhar político, né, sobre a PEC 32. Na sequência, a Clara Liz e a Eneida falam também da tramitação lá em Brasília, elas que estão na assessoria jurídica e que conhecem muito bem o mérito, né, dessa PEC e que conhece também
o rito, né, de que está a tramitação lá na Câmara dos Deputados Federais. E aí, depois, o Ludmar Rafaim também faz as contribuições que ele preparou, né, também sobre o mérito da PEC 32. Então, vai ser nesta ordem, tá? Para a gente fazer a parte da live no nosso seminário de hoje, tá? Gente, então, assim, Okay. Agora está ok, Márcia? Sim. Então, com você. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a professora Márcia Oliveira, da Secretaria Executiva de Assuntos Municipais da PP Sindicato. Então, na nossa secretaria, nós trabalhamos com os professores, funcionários, trabalhadores da educação das redes municipais. Minha saudação aos nossos convidados, deputado NVR, Eneida, Clara Liz, Ludmar, bem-vindos, tá? Nessa atividade que vai nos ajudar muito, né? Meu sentimento de pesar pelas 477 mil vidas perdidas, nosso sentimento de solidariedade, e junto a eles os nossos companheiros e companheiras que também se foram, né? Vou citar aqui os recentes: Claudião, presente, Ironei, presente, Lisiane, presente, e tantos outros que se foram. Nosso sentimento de pesar e toda a nossa solidariedade. E, junto a isso, dizer que hoje é um momento muito importante, porque nós vamos discutir o serviço público. Essa reforma mexe profundamente na prestação de serviço público, né? Na pandemia, nós pudemos observar a relevância que tem o serviço público para nós, para a nossa população, para a nossa sociedade, a importância do SUS, dos seus servidores, das suas servidoras que prestam diuturnamente o serviço à população. Então, que o dia de hoje sirva como essa força que nos move, em nome daqueles que partiram, que se foram, que nós continuemos a luta, né, pela defesa do serviço público de qualidade, de um serviço público de referência para a nossa população. Então, fica aqui o meu agradecimento aos nossos convidados e convidadas, a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Peço também que compartilhem nas suas redes, né, pelo Facebook, pelo YouTube, nos grupos, compartilhem esse momento, que para nós vai ser de grande valia. Então, já posso de pronto, Tereza, passar para o nosso convidado, deputado líder do PT na Câmara Federal, professor, mestre, doutor, Enio Verri. Por gentileza, professor, nos ajude a entender o que essa reforma traz de prejuízos aos serviços públicos e como nós podemos nos organizarmos como categoria, como sociedade, para, se preciso for e será, barrar a reforma do Paulo Guedes. Oi, Márcia, também quero agradecer o convite que você me fez, também a Tereza. É um grande prazer falar com vocês. Quero fazer um cumprimento especial para a Clara Liz e a Eneida. São duas assessoras importantíssimas aqui da liderança do PT na Câmara dos Deputados, dois quadros técnicos e políticos extremamente importantes. E, mais uma vez, também o doutor Ludmar, sempre presente nos debates aí na defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores do nosso estado do Paraná, assim como a todos que estão nos ouvindo. Olha, o ritmo, eu vou fazer uma análise mais política, até porque é inadequado, já que a Clara e a Eneida e o Ludmar estão aí, eu corro o risco de falar besteira, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse debate da PEC 32 tem muito interesse, apesar do que dizem que Bolsonaro não quer que seja aprovada a PEC 32, quem manda na economia é o Paulo Guedes. E essa é uma fatura que Paulo Guedes deve ao mercado, que é o ponto final da eliminação do Estado brasileiro. A PEC 32 representa o fim da Constituição de 88, faltava só isso para acabar de vez com a Constituição. Então, o Paulo Guedes deve isso ao mercado, e isso fez parte do acordo que Bolsonaro e Paulo Guedes construíram no processo eleitoral que elegeu o Bolsonaro. Bem, apesar de a gente conseguiu dar uma segurada boa o ano passado
por conta da pressão que nós tínhamos sobre o Rodrigo Maia, e também porque o Rodrigo Maia precisava dos votos da oposição, nós conseguimos fazer com que a PEC 32 não fosse convertida nem na comissão especial e nem fosse votada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso foi muito por conta de acordos políticos, de pressão que a oposição fez aqui na Câmara, e fomos muito bem-sucedidos. Com a eleição do Arthur Lira, e com um resultado estonteante de votos, ele fez 350, 340 votos para presidente da Câmara, e com total apoio do Bolsonaro, o quadro mudou. O Arthur Lira, para eleger-se presidente da Câmara, ele também fechou esse mesmo acordo com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes e com o mercado. Eu só quero ressaltar aqui, é tão simbólico a eleição do Arthur Lira, que ele ganhou as eleições na primeira semana que ele, como presidente, montou a pauta, foi aprovada a autonomia do Banco Central. A primeira semana. E isso sem contar que depois foi um prejuízo atrás de outro para a população brasileira. Então, hoje o Arthur Lira tem, por conta do Centrão e por conta da extrema-direita, ele tem aqui em torno de 360 votos, pelo menos, ou mais. Nós chegamos aí, em épocas boas, a 160 votos dos 513. Ontem, onde foi aprovado uma lei luva, uma lei que privilegia o grande capital, que são as zonas de processamento exportadora, é uma pauta que eu coordenei, nós não fizemos mais do que 110 votos, nenhuma vez. Ou seja, o restante todos a favor da pauta do governo. Bem, nesse cenário, ele já colocou a coisa para andar desde o começo do ano. A PEC 32 já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, isso já está resolvido lá, e, por conta disso, agora, ele precisa montar a comissão especial, que é uma comissão que, respeitando a proporcionalidade, tem todos os partidos participando dela, e que ela terá um prazo para debater essa pauta. O prazo regimental para discutir a PEC 32 seria de 40 sessões. Só quero esclarecer a vocês que, aqui na Câmara, com a mudança do regimento, é uma sessão por dia, por 3 dias. Terça, quarta e quinta. Portanto, nós temos 3 sessões por semana. 40 sessões, eu fiz um cálculo rápido, daria em torno aí de 10 de setembro. Então, se ele respeitar as 40 sessões, e depois a Clara e a Imelda vão poder dizer algumas coisas, teria terminado a comissão especial em 10 de setembro e já poderia ir para o plenário. Entretanto, o presidente da Câmara tem alguns poderes muito fortes aqui, porque é uma casa presidencialista. Ele pode, por exemplo, com 10 sessões, ele pode pedir isso para a mesa para colocar em votação. Caso ele faça isso, e diminua para 10 sessões, vai dar aproximadamente a primeira semana de julho. Agora, né, daqui 20 dias, daqui 27 dias, ele já poderia puxar esse projeto e já colocar para votação. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto interessante, que eu quero ressaltar aqui, dois aspectos. Primeiro, os partidos de oposição que têm um compromisso contra a PEC 32, que é o PT, o PCdoB, o PSOL, o PSB, o PDT e o Rede, nós, na comissão especial, também não temos maioria, porque a comissão especial ela é proporcional a uma foto do que é a Câmara dos Deputados, o conjunto dos parlamentares da Câmara. Então, nós não temos maioria absoluta para segurar esse projeto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nem para escolher o relator e o presidente. Teve uma reunião agora, às 15h, foi a primeira reunião da comissão especial, onde os partidos mandaram seus representantes da PEC 32, e foi eleito para presidente dessa comissão o Fernando Monteiro. Ele é do Partido Progressista de Pernambuco. Amigo do Lula, todo mundo que é do Nordeste fala que é. Seu microfone está fechado, hein? Oi, estão me ouvindo agora? Voltou? Voltou, né? Obrigado, Tereza. Então, o Fernando é do Partido Progressista. O Partido Progressista, assim como no Paraná
ele é encabeçado pelo Ricardo Barros, pela Cida Borghetti, e agora fechou aliança com o Ratinho. Aqui na Câmara não é diferente. O Partido Progressista, junto com o PSD de dado, representam a maioria do Centrão. Portanto, ele vai seguir a linha do Centrão. E o relator, que é a figura mais importante de uma comissão especial, é o relator, que é quem constrói o texto. É o deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia. Pior do que o Fernando. Desculpe até, pior do que o Fernando Monteiro, porque o Arthur Maia ele é o cara que circula pelo Centrão a vida toda, é um cara que circula no campo da direita, e tanto o Fernando Monteiro como o Arthur Maia têm uma política extremamente liberal de redução e destruição do Estado. Portanto, esse é o primeiro cenário que eu quero colocar para vocês. Segundo cenário, qual é o clima? Eu até mandei uma foto para a Tereza, às 14h30, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu alguns deputados da oposição e nós estávamos acompanhados das centrais sindicais e de várias categorias, de representações de categorias de servidores públicos do Brasil. Nessa reunião, deve sair foto aí nas redes sociais, nós falamos sobre o nosso receio da PEC 32, o que significava, tudo mais. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele colocou duas coisas. Primeiro, ele praticamente jurou por todos os deuses que os servidores públicos que estão no quadro de carreira agora não serão atingidos. Segundo, que o texto que veio do governo não quer dizer que é o texto que vai sair daqui da Câmara, que a Câmara vai fazer o debate e, de repente, o texto pode ser alterado. O que eu quero dizer para vocês dessas duas afirmações. Primeiro, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência em especial, também não ia atingir muito. Eram reformas que só iam melhorar para o futuro. E todo mundo foi atingido por essas reformas. A reforma administrativa, ela pode não mudar na medida que quem tem estabilidade continuará tendo a estabilidade. Claro, só que o instrumento de análise do serviço público vai ser alterado. E o servidor público de hoje vai sofrer a avaliação desse novo modelo. A questão da previdenciária, do regime previdenciário, também tende a ser alterado. Não é só para quem entra, porque já está em execução. Então, o primeiro ponto é esse. Não dá para crer que os atuais servidores públicos não sofrerão algum tipo de reflexo desse tipo de aprovação, de alteração da Constituição, porque ela vale a partir do momento que é publicada. Então, isso é um primeiro ponto, e durante a reunião, alguns líderes de fóruns de servidores públicos disseram a ele que não acreditavam no que ele estava falando, porque não tinha como. Ao ser aprovado, iria atingir, sim, não tinha como. Segundo ponto, pode o texto sair diferente? Pode, mas não quer dizer que ele saia diferente para uma melhor condição das trabalhadoras e trabalhadores do serviço público. Pelo contrário, eu quero lembrar aqui, a quem está agora conosco nessa reunião, que a reforma trabalhista que o Temer remeteu para a Câmara dos Deputados era enxuta, e a que foi aprovada foi muito pior do que aquela que o Executivo remeteu. Então, o Executivo mandou uma reforma trabalhista, a Câmara piorou no que se refere sob a ótica dos trabalhadores, piorou ainda mais a reforma. Eu estou lembrando isso porque agora, na reforma administrativa, ela veio muito ruim. Acho até que ela tem chance de ficar como está, mas melhorar sobre a ótica dos trabalhadores, se depender pura e exclusivamente dos votos aqui da casa, nós não vamos conseguir mudar. Por isso, não dá para criar uma expectativa de que, de acordo com a relação de forças que nós temos hoje na Câmara dos Deputados, a gente vai conseguir derrubar a reforma administrativa pela simples relação de número de deputados da oposição com os deputados que apoiam o governo, são neoliberais ou de extrema-direita. Nesse sentido, e eu encerro, porque o meu tempo aqui é curto, eu só quero concluir dizendo a vocês que vai depender muito da nossa capacidade de mobilização. Lembro que Michel Temer, logo depois do golpe, queria votar a reforma da Previdência. E desde março, desde o 8 de março, as trabalhadoras já iniciaram as manifestações do país contra a reforma da Previdência.
E foi um ano todo de manifestação. Tanto que ela não conseguiu andar naquele primeiro ano, e no ano seguinte eram eleições presidenciais. E aí, nenhum parlamentar é louco de votar contra o servidor público. Portanto, nós conseguimos segurar a votação da Previdência, da reforma, por 3 anos. Se a gente conseguir esse ano, de qualquer maneira, segurar a votação dessa reforma administrativa esse ano, o ano que vem, qual parlamentar que vai ter coragem de votar contra o professor, a professora, o servidor municipal lá da cidade que ele vai pedir voto? Não vai. Então, eu encerro dizendo que nós temos um desafio. Primeiro, contem conosco, os deputados aqui da oposição, estamos aqui fazendo essa luta. Mas precisamos que todos e todas, todos, na rede social, passeata, carreata, tem a manifestação do dia 19 agora, com todos os cuidados que precisam ser tomados, mas nós temos que fazer barulho, cada um do seu jeito, fazer barulho para não permitir que, no máximo em setembro, venha para o plenário essa votação. Se nós conseguirmos segurar, por exemplo, isso para novembro, até vir para o plenário, ser votado 2 vezes na Câmara dos Deputados, e depois ir para o Senado, quem sabe a gente segura isso para o ano seguinte. E se a gente conseguir segurar para o ano seguinte, a chance de ser aprovado é muito pequena. Eu estou fazendo essa avaliação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sabe da nossa avaliação, e nessa reunião com as centrais sindicais, ele disse que ia envidar todos os esforços para que fosse votado esse ano, porque ele sabe que o ano que vem será difícil. Então, é uma luta que depende muito de todos nós organizados, cada um no seu espaço, a gente aqui no parlamento, vocês nas escolas, nas igrejas, na comunidade, temos que construir uma grande mobilização, cada um à sua maneira, contra a votação da reforma da PEC 32 esse ano. Rapidamente era isso. Eu vou tentar ficar um pouco mais, mas eu vou entrando e saindo, que tem votação aqui na Câmara. Eu estou agora na liderança do PT aqui em Brasília, mas eu vou participar um pouco mais com vocês, tá bem? Muito obrigado, Tereza, Márcia, obrigado a todos, todas que estão nos assistindo. Obrigada, deputado Enio Verri, muito rica as suas contribuições, né? Trouxe informações, eu ainda brinquei com o Enio quando ele me mandou a foto, eu falei, nós vamos ter informações assim bem apuradas, né? Porque o Enio está lá vendo muito de perto a tramitação dessa PEC, né? E também quero dizer que nós, aqui no Paraná, nós da PP Sindicato, fizemos uma assembleia estadual há poucos dias e deliberamos na assembleia fazer este seminário justamente para a gente aprofundar com a nossa categoria o debate sobre a PEC e também já temos encaminhamentos, né, da assembleia da gente fazer mobilização com os deputados federais, né? Na próxima semana nós vamos atuar junto aos deputados federais aqui do nosso estado, para a gente poder fazer todo o esforço para barrar essa tramitação dessa PEC, né? Estava aqui ouvindo o professor Enio nas suas colocações e pensando que, desde que tiraram a presidente Dilma, né, a direita tirou a presidente Dilma do poder, nós já tivemos várias reformas, né? Tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma da Previdência, e essas reformas, é claro que são de cunhos liberais, né? Elas foram reduzindo cada vez mais o papel do Estado. E agora, tirando, é claro, os direitos sociais. E não bastasse tudo isso, agora vem essa PEC 32, que, como o Enio estava dizendo, ela vem para liquidar aquilo que ainda restou de Estado brasileiro depois das reformas que já foram feitas desde 2016 para cá, né? Então, essa PEC ela vem para liquidar o pouco que ficou do Estado e também dos direitos sociais da população. Mas vamos para frente, então. Quero chamar agora a Eneida, que é assessora jurídica lá da Câmara dos Deputados, como nós já falamos anteriormente, e a Clara Liz. Vocês vão fazer a apresentação conjuntamente, né? Então, sejam bem-vindas ao nosso estado, né? Sejam bem-vindas aqui ao nosso sindicato, participarem conosco desse momento tão importante, né, para a gente se preparar, se instrumentalizar para poder fazer a luta com muita determinação e com muitas informações também, sabendo
ao certo, né, com muita certeza daquilo que nós estamos fazendo. Então, sejam bem-vindas e fiquem à vontade. Muito obrigada, Tereza. Gostaria de agradecer muito a você, a Márcia, ao deputado Enio, ao professor Ludimar e principalmente a Eneida, que está dividindo comigo essa apresentação já há algum tempo e vai dividir essa luta aí também lá na liderança durante esse ano e provavelmente ano que vem vamos empurrar isso daí para frente. E queria também parabenizar pelo evento, porque são momentos como esse de debate, reflexão, que a gente consegue fazer a resistência, né, nessa luta, que é uma luta muito importante para a sociedade brasileira, não só para os servidores, mas para todo o país. Então, eu gostaria de fazer essas palavras iniciais aí e passar para a Eneida para ela fazer as palavras iniciais dela também. Bom, boa tarde a todas, todos e todas. Eu não vou me repetir, já que Clara fez a nossa apresentação inicial, também quero agradecer. E vamos iniciar, que eu acho que a conversa é longa. Isso daí. Então, a gente preparou um slide, não sei se vocês podem colocar aí para ver, então. E a gente, então, vai se ater ao mérito, né, fazer um resumo. A gente preparou um esquema de colocar um jogo dos 7 erros da reforma, né, para simplificar e, enfim, ficar de uma forma mais palatável, né, um texto muito denso, longo. Então, a gente preparou isso daí. Vamos para frente. Temos aqui os principais eixos da PEC 32. Né? Ela é composta de 10 artigos. Né? O primeiro artigo, artigo número 1, ele altera outros 16 artigos da parte permanente da Constituição, né? Que tratam sobre vários temas. E depois tem os artigos 2 ao 9, que tem aí as regras de transição. Né? E o artigo 10º, ele revoga 6 dispositivos constantes no texto da Constituição. Então, é uma PEC bem extensa, bem longa, e o que ela faz, né, o que ela propõe é uma profunda alteração na estrutura e no papel do Estado brasileiro. Né? Ela não muda só regras de servidores, ela faz alteração na estrutura do Estado, em princípios, na forma de ingressos de servidores, na autonomia da União, intervenção do Estado na economia, regras de orçamento. Então, assim, ela é realmente bem extensa. E na direção contrária do que o governo vem alardeando, essa PEC, ela não, na nossa avaliação, ela não moderniza nada, né? Ela ataca frontalmente o Estado brasileiro, enfraquecendo, desestabilizando, precarizando serviços, desvalorizando órgãos e carreiras que prestam serviços públicos e que são, de fato, os servidores, né, através do serviço público, que o Estado garante os direitos fundamentais, né, e o desenvolvimento justo do país, né, equitativo e soberano, e para que esse desenvolvimento seja sustentável e cada vez menos diferente, mais igual. Então, enfraquecendo o poder do Estado, né, precarizando os serviços públicos, com certeza, esses direitos fundamentais, né, que são garantidos através da prestação de serviço público, vão também ser enfraquecidos. Então, esse é o panorama geral do texto da PEC que temos hoje. Então, vamos para frente. No próximo slide, já temos o primeiro erro, o erro 1. Eneida, você pode ficar à vontade para me interromper quando você quiser complementar, viu? Então, o erro 1, que é o que já mostra no primeiro artigo da PEC, no primeiro artigo da Constituição que ele altera, de respeito aos princípios, né? Os princípios da administração pública. Eu quero adiantar, já que essa parte dos princípios, ela foi excluída pelo relator no âmbito da CCJ.
que é a comissão que faz a admissibilidade da PEC, para ver se ela não contraria nenhuma cláusula pétrea da Constituição. Essa rol de princípios novos, todos esses novos que estão aí descritos no slide, eles foram retirados pelo relator lá na CCJ, né? Mas, eventualmente, essa alteração que foi feita na CCJ pode retornar, mas essa ideia, né, que os princípios já colocavam, isso que é importante, na verdade, a gente falar, essa ideia que a alteração dos princípios representava, essa ideia de subordinação do Estado à lógica da iniciativa privada, essa ideia, apesar do relator lá na CCJ ter retirado os princípios, essa alteração dos princípios, essa ideia de subordinação do Estado à lógica da iniciativa privada permanece no texto da PEC. Né? Então, vamos para o próximo slide. Essa ideia de subordinação à lógica da iniciativa privada permanece em vários outros dispositivos, né? Um dispositivo claro em que isso acontece é o artigo 173, parágrafo 6º, que proíbe que o Estado promova políticas públicas na área econômica e que interfiram na livre concorrência. Então, o Estado vai ficar impedido de realizar aquelas políticas públicas que são fundamentais para o desenvolvimento do país, como políticas industriais, valorização do conteúdo nacional, compras governamentais, subsídios, aquela lei que a gente conseguiu passar, né, na época dos governos do PT, de exploração soberana do pré-sal. Então, tudo que interfira, políticas que interfiram na livre concorrência, o Estado vai estar impedido de fazer. Então, o Estado vai estar impedido de intervir na economia, né? E esse impedimento é mais uma faceta, né, de como a PEC coloca, então, o Estado subordinado à lógica da iniciativa privada. Um outro dispositivo em que isso está muito claro é no artigo 37A, ele não está aqui no slide, mas é um outro dispositivo que permite que o Estado contrate particulares para prestar serviços públicos. Então, você pode imaginar, né? Não vai ter mais servidor de qualquer serviço público, sem qualquer restrição, vai poder ser prestado por empresas privadas contratadas pelo governo. Então, é mais também um exemplo de subordinação do Estado à lógica da iniciativa privada. Clara, me permita, só reforçando, assim, finalizando essa ideia, né, de erro 1 que a gente, como Clara mencionou, assim, a gente tentou fazer uma coisa até um pouco lúdica aqui, de tratar a PEC como o jogo dos 7 erros, para que a gente possa, inclusive, identificar também com os discursos, né, a falsidade dos discursos, principalmente do governo que defende a PEC e que, como se ela viesse, como o deputado Enio muito bem colocou no início, como se ela viesse trazer soluções para problemas pré-existentes, né? Então, na verdade, essa ideia dos 7 erros. Mas, assim, só para fechar essa percepção do erro 1, que seria essa subordinação, é importante dizer que, em que pese ter sido excluído do rol de princípios ali do caput, do artigo 37, a gente sabe que nosso público aqui é de muitos professores, professoras, então conhecem bem esse texto de ideia de princípios na Constituição, os princípios que são orientadores da administração pública. Então, eles tentaram tripudiar assim, do texto da Constituição, colocando um monte de novos princípios ali, e, de fato, foram retirados pelo relator da CCJ. Mas, e como Clara mencionou, a ideia está mantida dessa subordinação, não de uma forma mais explícita, como estava no texto que o relator retirou, mas nessa
nesses outros dispositivos. Então, é preciso ficar alerta, porque o discurso da base de sustentação do governo vem muito nesse sentido, como se tivesse limpado essas questões, e não foi bem assim quando a gente observa esses dispositivos citados aí no nosso slide e os demais que Clara mencionou. Então, toda essa ideia de subordinação, de secundarização, de abertura de espaço para a iniciativa privada atuar na dimensão da prestação de serviços públicos está mantida em outros dispositivos da PEC. Aí eu acho que a gente pode avançar para o erro 2, né, Clara? Vamos lá, no erro 2 que vocês veem em tela, que se refere a um dos pontos centrais de interesse aqui de nosso encontro, de nossa conversa, que são as formas de acesso a cargos e vínculos com a administração pública, né? Eles reestruturam. Então, assim, eles, de fato, jogam fora a construção que a Constituição de 1988 trouxe em relação a essas formas de acesso dos servidores ao serviço público, né? É muito importante isso, é central para vocês, inclusive, que estão nos assistindo, em função de como isso vai mudar a vida de quem é servidor público, mas também vai afetar a vida de quem é destinatário do serviço público, que somos toda a sociedade, né? Então, a PEC traz a forma de emprego público, que é mais ou menos o que, aparentemente, se vocês observarem nesse slide, do lado esquerdo, vocês veem a descrição das formas de cargo ou vínculo que a PEC propõe. E do lado direito, as regras específicas, sucintamente aqui colocadas, para esse acesso a esse tipo de vínculo com a administração pública. Então, primeiro seria o emprego público, que, em tese, é o que atende às estatais, por exemplo. Então, aparentemente, isso não mudaria. O segundo é o cargo por prazo indeterminado. Também, em tese, há de se dizer assim, mas é mais ou menos isso que acontece hoje, quando se faz um concurso público, ingressa e o contrato de trabalho vai ser por prazo indeterminado. Aparentemente, sim, mas quando se percebe que os demais tipos de exigências para a permanência com este vínculo por prazo indeterminado, se percebe que isso não é o comum que a gente está acostumado como o típico servidor concursado que se torna efetivo, né? Eles criam a figura do vínculo de experiência e a propósito desse vínculo de experiência somado a outras questões que a gente vai ver adiante, que é a avaliação de desempenho, por exemplo, que é possível de demissão do servidor público, ou seja, eles acabam com a estabilidade do servidor público, você percebe que essa natureza do cargo com vínculo de prazo indeterminado não é exatamente a semelhança do que nós temos hoje com o servidor efetivo, né? O terceiro vínculo seria o contrato por prazo determinado. Isso, aparentemente, alguém ia dizer, mas isso já existe naquelas modalidades de contratação excepcional, de interesse público, que acontece. Não é disso que a gente está falando. Aqui é um processo simplificado de contratação, mas que, da forma como é constitucionalizada essa maneira de acesso ao serviço público, se verá que ele tomará uma dimensão muito maior do que o que hoje é operado naquelas contratações excepcionais de interesse público para cobrir determinada demanda sazonal ou temporária, né? Ainda ele faz a criação da figura do cargo típico de Estado, que também há de se dizer, mas hoje em dia já existem algumas carreiras que se autodenominam e que têm um reconhecimento como carreira típica de Estado. Mas é sempre bom lembrar que
essas carreiras típicas de Estado, como são consideradas hoje, elas não estão normatizadas em uma lei. Então, hoje não se tem essa definição de quem são os cargos típicos de Estado. Há um entendimento sobre essa figura jurídica de carreira típica de Estado, mas não há isso posto explicitamente em termos legais. E aqui há uma constitucionalização disso. E, ainda assim, a diferenciação desse ocupante da carreira típica de Estado em relação a todos os outros cargos públicos que ele vai deter. Ele, sim, permanece, em que pese ainda está prevista o vínculo de experiência para esses cargos típicos de Estado, há uma perspectiva de que eles serão os únicos a manterem a estabilidade e gozarem de alguns outros direitos distintos dos demais servidores públicos. Por fim, assim, as carreiras de liderança e assessoramento, que seriam o que a gente hoje poderia comparar com os cargos e funções comissionadas mesmo, mas aqui eles estão tratando, incluindo a natureza técnica no desempenho desses cargos, que hoje, por exemplo, são, em muitas carreiras, ocupados exclusivamente por servidores efetivos. Então, a gente tem esse quadro formal, e como Clara sempre ressalta, e como a gente mencionou aqui pouco antes, né, em relação àqueles contratos, no primeiro erro que a gente mencionou, como o Estado continuava subordinado a essa posição perante nessa posição perante a iniciativa privada, eles preveem um instrumento de cooperação, uma espécie de contratos de cooperação com órgãos ou entidades públicos ou privados para a contratação dos prestadores de serviço público, o que é efetivamente a constitucionalização da terceirização. Né? Nada mais é do que exatamente isso que eles estão propondo no texto da PEC, ou seja, constitucionaliza essa hipótese sem limitação, sem delimitação exata e nem controle sobre esses tipos de contratos efetivos, chamados agora de contratos de cooperação com a iniciativa privada. Então, vejam que nesse jogo aí, nessa dimensão desse segundo erro que a gente aponta, a gente tem uma série, pode passar para o próximo slide, por favor, a gente tem uma série de riscos postos, né? Primeiro, o fim da estabilidade, o fim do regime jurídico único, efetivamente, como nós conhecemos, a indefinição de quem serão os cargos típicos de Estado. Imagine que isso, inclusive, interfere de modo direto em relação à corrida dos servidores e das servidoras públicas, das carreiras públicas, em garantir que elas sejam carreiras reconhecidas como típicas de Estado. Então, levando, inclusive, uma concorrência entre as diversas carreiras de Estado e muita insegurança do que virá no quadro da administração pública, né? Além disso, é importante mencionar que o fim da estabilidade, isso eu acho que é um elemento importante, porque em que pese a gente, nesse ponto das funções e dos cargos, e no discurso da estabilidade dos servidores públicos, a gente sabe da sobrecarga de preconceitos, ou de criação, né, de um discurso contrário aos servidores públicos, que parte da grande imprensa também assume esse discurso, essa narrativa, a gente sabe que por trás da estabilidade do servidor público está também uma segurança para a sociedade. A continuidade da prestação do serviço público, a memória das políticas públicas que são implementadas pelos órgãos públicos. Então, assim, a estabilidade, fora que enfim, os servidores públicos não têm fundo de garantia por tempo de serviço, coisas tais, mas, assim, sobretudo, que essa estabilidade garante que o servidor tenha a continuidade independente da figura do gestor do momento. E na medida em que você não tem essa estabilidade, somada a todas aquelas possibilidades de acesso ao serviço público, com prazo determinado, com prazo indeterminado, mediante uma contratação via iniciativa privada, enfim, esse jogo de várias peças
podendo ser manipuladas pelos gestores, oferece também uma profunda insegurança ao nosso sistema de prestação do serviço público. Então, afeta diretamente os servidores e afeta também a sociedade, essa proposta que está apresentando. Não sei se Clara quer me complementar. Justamente esse risco que a Neida está colocando, né, um risco de autoritarismo, é ao contrário do princípio da impessoalidade que está lá colocado na Constituição, né? É uma total discricionariedade e pessoalidade, tanto no ingresso, né, quanto com relação a esse vínculo de experiência, com relação à manutenção do funcionário público, né, no cargo que ele está ocupando, seja por prazo indeterminado, determinado, tipo de Estado, de liderança e assessoramento, ou até terceirizado, né? Então, essas novas formas de ingresso, além de dividir, né, fazer uma divisão de classe, né, porque todos os servidores vão ter direitos distintos, ocupando muitas vezes o mesmo cargo, né, fazendo, na verdade, executando o mesmo serviço, porém com formas de ingresso diferentes e garantias de direitos diferentes. Então, promove uma divisão de classe, afronta a igualdade e a estabilidade, que é a marca da nossa Constituição atualmente. Bom, o próximo slide, a gente avança para o erro 3, né? Que engana-se quem pensa que não atinge a todos, inclusive os atuais servidores públicos. Na verdade, a PEC deixa de fora membros dos poderes, né? Magistrados, ministros, em relação ao judiciário, por exemplo, e essas carreiras disciplinadas por leis complementares específicas, né? Do Ministério Público, há uma compreensão também da Defensoria, mas, enfim. Mas, independente dessa suposta exclusão, todos os demais serão afetados, ou diretamente, porque, como a gente viu, essa forma de prestação de serviço público, esse ambiente laboral completamente deteriorado pelas várias formas de relação de trabalho, pelas possibilidades de o serviço público ser interrompido ou ser superdimensionado a atribuição do servidor daquele órgão, daquele setor, em função de não ter outros servidores a que compete desenvolver aquela política ou executar aquela tarefa. Enfim, fora essa dimensão do ambiente laboral que afeta diretamente os atuais, também alguns dispositivos da PEC já indicam que haverá, sim, a afetação dos atuais, né? Por exemplo, quando a PEC define que haverá uma legislação com a avaliação de desempenho, e essa avaliação de desempenho servirá não apenas para demissão, como será o caso dos novos ingressos depois da PEC, mas também para a ascensão ou manutenção ascensão na carreira, né? ou aquisição de alguma gratificação ou o benefício típico da ascensão e progressão nas carreiras, né? Então, efetivamente, os atuais já serão, passado o texto, né, nos moldes atuais, afetados diretamente. E indiretamente, como a gente já mencionou, esse ambiente completamente deteriorado, com toda essa fragilidade. Acho que o próximo slide, que fala da avaliação de desempenho, Clara quer passar por ele? Então, acho que a Janeida já comentou, essa avaliação de desempenho, né? Atualmente ela já está colocada na Constituição, mas o que a Constituição hoje diz? Que vai depender de uma lei complementar para dizer como que vai ser essa avaliação de desempenho. E o que a PEC faz? Ela retira essa necessidade de lei complementar. Então, no dia seguinte que a PEC for promulgada, o governo pode editar uma medida provisória e dizer unilateralmente, né? A medida provisória é um instrumento legislativo que tem pouca participação, né, do poder legislativo, pouco debate social, né, através de medida provisória. Então, ele pode, com uma medida provisória, dizer como que vai ser a avaliação de desempenho e demissão. E essa avaliação de desempenho vai ser a única forma
dos servidores ascenderem na carreira, porque a PEC ela acaba com todas essas possibilidades de promoção por antiguidade, por tempo de serviço, né? Anuênios, quinquênios, enfim. A gente sabe que muitos servidores já não têm esses benefícios, mas outros, principalmente em nível estadual e municipal, ainda têm, né, esses benefícios. E a PEC acaba com tudo isso, e a única forma de promover, do servidor ser promovido é através dessa avaliação de desempenho. Para os servidores civis, porque os servidores militares vão continuar promovendo por antiguidade na carreira. Então, essa forma de avaliação de desempenho, que também vai servir de parâmetro para demissão, que, por sinal, para ser demitido, né, o servidor ele não vai precisar passar por todo o processo judicial, ou seja, a demissão ela vai poder ocorrer antes do trânsito em julgado, só com decisão colegiada. Isso também é um ponto que afeta os servidores diretamente, atuais e futuros. E, então, assim, esse ponto da avaliação de desempenho da demissão é um ponto crucial para os servidores atuais. Né? E uma coisa importante também, Clara, acho que está aí nesse slide, esse terceiro pontinho aqui, que não sei se vocês visualizam, que é a possibilidade, que é isso que o Clara falou, assim, a avaliação de desempenho vai ter posta não mais por lei complementar, então o governo vai poder rapidamente, até por medida provisória, definir isso. Mas vejam que, em determinado momento da PEC, ele admite que os gestores municipais e estaduais, ou seja, prefeitos e governadores, também possam dispor, até que venha uma lei complementar que mencione as formas de disposição dos cargos, né? Aquelas formas que a gente viu ali atrás naquele quadro. Quem é prazo indeterminado, quem é determinado, quem é carreira típica de Estado, quem não é. Como é que isso vai acontecer? Cada prefeito e cada governador, além da presidência da República, poderão dispor em seus âmbitos sobre essa matéria, até que venha uma lei complementar, e aí sim, federal, que diga como vai acontecer. Olhe que situação de alta insegurança jurídica que vai haver. Ao mesmo tempo, um determinado professor do Estado, ele vai ser considerado, por exemplo, carreira típica de Estado. Mas esse mesmo professor, ele também é professor na rede municipal. Na rede municipal da sua cidade, o prefeito entende que professor pode ser um cargo típico um cargo por prazo determinado, e vai regulamentar lá dessa forma. Ou seja, a mesma função poderá ser desempenhada até mesmo pelo mesmo indivíduo, nesse caso os professores que podem acumular, né? Em graus diferentes e com tratamentos completamente distintos, porque no município ele pode ser de um jeito, no Estado ele vai ser de outro. E quando vier uma lei federal que diga quem é carreira típica de Estado, quem deve ser de modo X ou Y, toda essa legislação municipal e estadual vai ser jogada fora para prevalecer essa lei complementar federal. Então, vejam o nível de insegurança jurídica que vamos ter no serviço público com uma aprovação de um texto como esse, em que você mal sabe em qual a sua posição, você servidor público, novo, concursado ou selecionado que seja, né? Você mal vai saber como é que isso vai lidar, você vai o tempo todo depender de uma legislação específica, podendo depois essa sua vida, a programação da sua vida ser completamente modificada na medida que vier uma próxima lei, uma lei federal que disponha sobre aquela matéria. Então, assim, é uma coisa que a gente também chama atenção para o nível de insegurança jurídica que essa PEC pode causar, né? Pegando um pouco da fala da Eneida, que é uma coisa que a gente não comentou, mas uma lógica totalmente que é alterada com essa reforma administrativa é a lógica da acumulação de cargos, né? Hoje em dia é proibido acumular, só pode em algumas hipóteses.
na nova lógica da reforma, cumular é a regra. Todo mundo pode cumular. O que isso vai significar? Um pouco do que aconteceu lá com a reforma trabalhista, né, que submete as pessoas, os indivíduos, a jornadas exaustivas de trabalho, podendo cumular o quanto der para poder fazer a grana necessária para a sobrevivência, em prejuízo da qualidade da qualidade da prestação de serviço e da saúde, principalmente, do trabalhador. Então, só os cargos típicos de Estado é que vão ter restrição na acumulação de cargos nessa reforma administrativa. Vamos para o próximo slide. Vai lá, Clara. Esse erro 4, né, diz respeito à ampliação dos poderes do executivo em detrimento dos poderes do poder legislativo, né? Então, existe 3 artigos alterados pela Constituição que determinam quais as competências, o que o presidente pode legislar via decreto. Quais são as competências do presidente para legislar via decreto. E a PEC amplia muito essas possibilidades do presidente legislar por decreto sobre vários pontos importantes da estrutura do Estado. Aí, nesse tópico, né, nesse erro 4 aí, o relator, ele também fez uma alteração lá na CCJ, ele retirou um inciso desses, do artigo 84, que era muito absurdo, que dizia que o presidente podia extinguir entidades da administração pública autárquica fundacional. Então, por exemplo, o servidor estava lá trabalhando numa autarquia, na fundação, uma fundação Palmares, por exemplo, e no dia seguinte o presidente ia lá e decretava, extinguia essa autarquia. Então, esse ponto de extinção de autarquias e fundações, ele foi retirado pelo relator, mas continuam outros tantos incisos lá nesse dispositivo que permitem que o presidente legisle por decreto, né? Então, o que isso representa, né? Um desbalanceio, né, na separação de poderes, que é uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição. Então, nesse ponto aqui, muito sensível, a gente identifica uma violação ao sistema de freios e contrapesos, né? À separação de poderes que existe na nossa Constituição. Porque retira do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, né? E aí isso a gente tem que pensar que isso vai ser replicado, né, para as constituições estaduais, enfim, isso pode acontecer também em âmbito estadual e municipal, retira do Poder Legislativo a possibilidade de interferir no desenho institucional da administração, na força de trabalho, porque vai poder extinguir ministérios, extinguir cargos e carreiras por decreto. Então, concentra muito na figura do chefe do executivo, de maneira autoritária, mais poderes, retirando a influência do legislativo de interferir nesse desenho institucional, que, na verdade, é o corpo, né, que vai prestar o serviço público efetivamente. E é bom que a gente dê ênfase a essa questão desse sistema de freios e contrapesos, né, como é chamado, que é esse equilíbrio, essa relação harmoniosa, mas de controle entre os poderes, e porque, assim, o que também está em jogo aqui é a nossa democracia, né? Por mais que a gente até saiba das críticas e das apreensões em relação à composição do Congresso Nacional e tudo mais, e temos críticas sérias e em relação ao processo político, ao sistema político nosso, a forma dos processos eleitorais. Por mais que a gente tenha tudo isso, o Poder Legislativo representa a sociedade de forma muito mais ampla do que exclusivamente a figura do gestor, chefe do Poder Executivo, seja ele local ou seja ele federal, né? Então, na medida em que você reduz poderes do Executivo, você reduz controle entre poderes, mas também controle social, né, dessa forma, afetando também o exercício democrático, né? E aí, isso é importante mencionar, em que pese o relator da CCJ ter reduzido
o tamanho do problema da PEC em relação à exclusão da possibilidade única do chefe do executivo mexer em autarquias e fundações, ele manteve em relação às outras coisas. Então, o controle social permanece aí limitado, na medida em que é muito mais fácil você controlar uma lei, né, o processo legislativo, ou mesmo tomar conhecimento da edição de uma lei, do que de um decreto, de uma portaria, de uma resolução, né? Daqui que você tome ciência do que aconteceu, olha lá, já passou um tempão. Vamos para o próximo slide. Já seria o erro 7, ou o erro 5, desculpa, dos 7 que a gente tá querendo apontar com vocês. Esse se refere ao orçamento. Isso porque, como Clara disse no início, assim, a PEC ela não apenas lida com a forma de contratação, os direitos dos servidores públicos. Ela traz, como a gente mencionou, desde o erro 1, assim, ela mexe com um conjunto de dispositivos constitucionais. Ela mexe, inclusive, no eixo de constitucionalidade do desenho do processo constituinte nosso de 1987 88, e que vem sendo exitoso de lá para cá. E aqui, nesse erro 5, a gente chama atenção para essas alterações que são feitas em relação ao tema do orçamento, né? Ele permite que lei orçamentária contenha programações únicas e específicas, de modo a dar mais poderes para o gestor. Em determinadas medidas, parece ser uma coisa até interessante, afinal de contas, tanto se fala que a lei orçamentária muitas vezes engessa o gestor público de tomada em relação à tomada de decisão, em relação a colocar a modificações ao longo do ano, que podem surgir necessidades para uma área e não para outra, esse engessamento da lei orçamentária. Mas não é bem assim, né? Toda a lógica e todo o desenho das peças orçamentárias, ela traz também uma segurança e uma possibilidade de controle. Na medida em que você permite que o gestor celebre contratos de gestão, e que nesses contratos de gestão, portanto, a gente não está falando somente de uma relação do poder público, né? Contratos de gestão você também estabelece com a iniciativa privada, com o terceiro setor, enfim, com outra dimensão de poderes, né? Assim, e de instituições. E que nesses contratos de gestão o recurso poderá ter uma autonomia completa, gerencial completa desse gestor, mesmo sem, ou melhor, sem as amarras postas na legislação, você abre também um espaço aí para muitas possibilidades de remanejamentos, de transferências de recursos, sem também o controle, nem o controle legislativo, e com maior dificuldade para o controle social perante esse orçamento público. Então, é mais um risco, é mais uma atenção aqui que a gente chama para essa PEC. Portanto, são vários assuntos, e entre eles esse assunto aí sinuoso, problemático, que é como vai se dar a classificação de despesa e como essa autonomia do gestor na manipulação do orçamento, principalmente nessa figura do contrato de gestão, pode oferecer um risco, inclusive uma porta aberta para a corrupção, né? Como nós sabemos. Então, não é à toa que essa PEC tem sido chamada de PEC da rachadinha, né? Em vários aspectos. Mas vamos então para o próximo slide. PEC da rachadinha, assim intitulada, enfim, já apelidada, né, por aí, não só em relação a esse ponto de orçamento, mas também, né, fazendo referência, inclusive, a filhos do presidente, né, que tem esse costume, mas também quando a gente menciona essa ideia da rachadinha, mesmo naquela formatação, quando a gente falou da formatação do acesso ao serviço público, né, em que as formas de avaliação poderão ser muito subjetivas do gestor. Então, é possível que fique aquele que, por exemplo, numa avaliação dos próximos ingressos pelo contrato por prazo determinado, que poderá vir
virar um prazo indeterminado, ele vai ficar submetido a essa avaliação do gestor, que poderá, lógico, que a lei vai dizer que ele não pode fazer perseguição, não pode cometer racismo, não pode discriminação, mas a gente sabe que simpatias podem contar muito forte, né? Então, entre os perigos aí da PEC, que por isso ela está sendo chamada de a PEC da rachadinha. Mas vamos para frente. Estamos aí no erro 6, erro 7, vou tentar ser rápido, Tereza, me desculpe pelo tempo. Vamos lá. Esse erro 6 é muito importante, tá? Inclusive para os atuais servidores, né? Ele trata das regras de previdência, né? E aí, enfim, atenção nesse ponto, porque assim, o que a PEC faz como regra geral, né? Temos aí um quadro. A regra geral é mais ou menos o que já existe hoje, né? Então, fica no RPPS, no regime próprio. Vínculo de experiência, vínculo por prazo indeterminado, que seria, em tese, a massa dos servidores maiores, e os cargos típicos de Estado. E no RGPS, como é atualmente, fica por prazo determinado, cargos de liderança e assessoramento, e agentes públicos e aqueles que têm mandato, né? Então, temporários. Mas o que a PEC faz? Tem uma regra de transição, que na verdade não é uma regra de transição, que pega todo esse pessoal aí do vínculo de experiência, autoriza, na verdade, os entes públicos a pegarem esse vínculo de experiência e prazo indeterminado e jogar para o RGPS. E então vai sobrar só os cargos típicos de Estado ali no RPPS. Ou seja, isso, no final das contas, vai todo mundo para o RGPS, só vai sobrar o cargo típico de Estado ali no regime próprio. E o que isso vai gerar futuramente? Né? Um desequilíbrio na previdência do servidor. Porque o servidor, hoje, né, atual, todo mundo está lá no bolo do regime próprio, né? Então, atualmente, a Previdência, muito espertamente, a gente não contribui para a Previdência como se fosse uma poupança, né? Que você vai sacar lá depois. Você contribui para quem está aposentado hoje receber os proventos de aposentadoria. Então, você pode imaginar que todos os servidores hoje que estão no RPPS, né, quando eles forem se aposentar, lá no futuro, só quem vai estar sustentando a aposentadoria de todos os servidores atuais vão ser os cargos típicos de Estado. Né? Na verdade, a PEC abre essa possibilidade, ela não diz que vai ser assim, mas a gente sabe, né? Muitos estados estão com déficit na Previdência, enfim, isso pode ser um prejuízo muito grande para os atuais servidores públicos. E mais um discurso para uma próxima reforma da Previdência, né? Tem déficit, vamos ter que... A gente sabe que o orçamento do fiscal cobre os déficits do regime próprio dos servidores, mas a perspectiva que foi levantada na época da votação da PEC da reforma da Previdência era de que, a médio e longo prazos, o regime próprio teria essa autossustentabilidade, esse equilíbrio financeiro atuarial, né? E agora é outra história. Mas, por fim, né, vamos lá para o nosso último slide, que Clara gosta muito de falar. Que é o erro 7. Na verdade, a PEC, né? A PEC ela acompanha uma exposição de motivos, né? Que é o governo basicamente dizendo por que essa PEC é necessária, né? E essa exposição de motivos diz que todo esse texto da PEC é fundado em estudos do Banco Mundial. Então, tem estudos do Banco Mundial que indicam o engessamento do gasto público pessoal, aí a folha de pagamento e a previdência, né? E aí, de acordo com esses estudos, eles, então, apresentaram essa PEC para modernizar o Estado, garantir condições orçamentárias e financeiras e aproximar o serviço público da realidade do país. Então, vocês podem ver que, a partir de tudo que a gente falou até agora, né, na verdade, é o contrário do que o governo anuncia, né? A precarização do Estado, é um retrocesso, na verdade, volta lá para a era pré-Vargas do coronelismo, não aproxima o serviço público da realidade do país, na verdade, aproxima o serviço público, né, da precarização que já aconteceu
para os servidores da iniciativa privada com a reforma trabalhista. Então, assim, e além disso tudo, né, não tem, durante a exposição de motivos, e nem em qualquer fala do governo, dos representantes do governo, um nexo, né, entre essas distorções apresentadas pelo estudo do Banco Mundial e o texto apresentado. Não diz assim, vamos fazer isso aqui então, acabar com essa previdência do servidor público para poder garantir, enfim, equilibrar ou melhorar ou modernizar. Não existe esse nexo de causalidade entre as distorções verificadas e o efetivo texto da PEC. Então, eu acho que passamos para o último slide, só para a gente... O deputado Enio Verri, na abertura, ele já mencionou diversos pontos centrais do processo legislativo. Apenas a gente queria reforçar aqui que esse primeiro quadrinho azul, ele já passou, que era o primeiro passo na Câmara, que era a admissibilidade na CCJ. Isso aconteceu já. Algumas audiências públicas foram realizadas, mas isso aqui já aconteceu. Hoje, exatamente hoje à tarde, nós estávamos acompanhando a comissão, quando começou aqui nossa reunião, foi instalada a comissão especial agora à tarde. E é importante, como o deputado Enio mencionou, já designado o presidente e o relator, agora já tem uma primeira reunião da comissão agendada para a próxima semana, no dia 16, em que o relator vai apresentar o seu plano de trabalho. Possivelmente, ele já mencionou que vai propor audiências públicas. Começa, portanto, agora a fase de sugestões por emendas, só que cada emenda, como o deputado Enio falou, cada emenda de PEC precisa de 171 assinaturas. A minoria, oposição, sozinhas, não tem esse número. Portanto, uma única emenda de qualquer partido da oposição para conseguir alcançar essas 171 assinaturas dependeria da anuência de parlamentares de outros partidos. Então, o que a gente já coloca para vocês aqui é se as carreiras de vocês tiverem alguma intenção de que os parlamentares apresentem emendas, será um trabalho árduo, principalmente nesse sistema remoto em que estamos vivendo. A abordagem a cada parlamentar em seus estados ou pelas redes sociais ou pelas vias diretas que vocês conseguem com os parlamentares, será fundamental para conseguir alcançar esse número grande, alto, assim, um número grande de assinaturas. Mas, de qualquer forma, as audiências públicas serão propostas, há uma expectativa de que haja uma negociação na composição da mesa dessas audiências públicas, para pelo menos ter a pluralidade de intervenções. Bom, na sequência, o relator vai apresentar mais adiante, e como o deputado Enio mencionou, o grande perigo hoje está no presidente da Câmara, que quer acelerar o processo, e ele tem o poder de, esgotadas as 10 sessões de plenário, a partir de hoje, ele terá o poder de avocar, mesmo sem que a comissão conclua seus trabalhos, ele pode avocar a matéria para o plenário. Isso seria uma tragédia, porque na comissão, pelo menos, há uma expectativa de que avanços aconteçam. O próprio relator da CCJ hoje fez o discurso na instalação, ele é membro da comissão também, e fez o discurso de que ele entende que outras mudanças têm que haver, seja para garantir os direitos dos servidores atuais, seja para modificar algumas dessas regras novas. Então, há um espaço também de alguns parlamentares de outros partidos, além da oposição, que observa a necessidade de alterações, mas é no ambiente da comissão especial o lugar mais adequado para que essas alterações aconteçam, e não no plenário, onde as coisas, principalmente no trabalho remoto, híbrido, né, em que os parlamentares não podem ir,
presencialmente em todas as sessões, a assessoria não pode nem entrar na reunião, não pode conversar ali no quente ali da emoção do plenário, não estamos vivendo em situação de normalidade, né? Então, é muito importante o trabalho de base, o trabalho de abordagem aos parlamentares, e a partir de agora a corrida para continuar na pressão aos parlamentares e que essa pressão chegue ao presidente da Câmara para que ele assuma o compromisso de deixar que a comissão, pelo menos, ocupe o tempo mínimo necessário para a conclusão dos trabalhos na comissão. E como deputado, finalizando aqui, como o deputado Enio disse, quanto mais tempo a gente ganha, e a oposição foi guerreira até agora, de conseguir na CCJ adiar o quanto possível, tentamos aí, ganhamos mais umas semaninhas aí, passadas entre comissão e agora, mas, enfim, a oposição é minoria, e a minoria tem seus limites, principalmente nessa gestão da Câmara, em que o presidente tem assumido uma postura muito, muito dura, assim, muito limitadora da divergência. Bom, a gente agradece, pede desculpas, muitas desculpas pelo tempo, mas é porque a gente vai se animando aqui, Tereza, desculpa mesmo ter extrapolado, e ficamos à disposição de vocês para qualquer outra questão. Isto, a Márcia, acho que está conseguindo ativar o som dela lá, Márcia? Precisam ativar o som da Márcia. Muito obrigada, Eneida, muito obrigada. Clara Liz, foi ótima, né? A explicação de vocês, né? Com detalhes. Então, e claro que para uma explicação tão complexa como esta, exige também um tempo maior, né? E deu aí, Márcia? Deu. A gente agradece, né, Clara Liz, Eneida, de maneira bem didática, trazendo essa parte técnica, que para nós também é importante, porque é técnica política, né? As coisas se misturam e nos dão a exata dimensão do perigo de tudo isso, né? Perigo para nós, servidores, e perigo também, os perigos aí para o nosso serviço público, para as carreiras públicas como um todo. Mas, de pronto, quero passar para o nosso convidado, né? Agradecer, me despedir das nossas convidadas, e elas vão ficar aí mais um tempo com a gente, né? Para as perguntas, e trazer para a gente também, para a sua colaboração hoje, o Ludmar Rafaim, que também é professor, né, Ludmar? Professor, mestre em educação pela Federal e advogado especialista na área do direito público e de previdência dos servidores, atuando bastante com os regimes próprios de previdência dos servidores públicos, né, e também de direito sindical. Então, um grande companheiro das lutas. E que a gente, Ludmar, nós temos muita luta pela frente, né, companheiro? Muita organização pela frente, e o que a gente pode fazer também, né? Então, a gente também espera que você nos traga aí a sua contribuição e para a nossa organização, de como que a gente... Porque parece o golpe dentro do golpe, né, Ludmar? É o golpe dentro do golpe. Então, bem-vindo e fique à vontade. Então, boa tarde a todas e todos, boa tarde, Clara, Eneida, Enio, Márcia, né, Tereza e todos que estão acompanhando, né? Quando a gente é o último a falar, a gente acaba tendo que, às vezes, mudar o plano de voo, né, e ajustando para não se tornar repetitivo. E é esse esforço que eu vou fazer agora, porque tanto a exposição do Enio, como da Eneida, como da Clara foram bastante detalhados, né? Então, a questão estrutural está toda ela muito bem colocada, então eu vou tentar acrescentar alguns aspectos que não se tornem repetitivos com tudo aquilo que já foi dito. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que, como disse o Enio no começo, essa PEC é o coroamento de um processo de desmonte do Estado brasileiro. Alguns dizem que é realmente a pá de cal no modelo de Estado brasileiro que foi constituído pela Constituição de 88.
Então, eu parto dali, dizendo assim, até 88, por exemplo, o concurso público não era a regra. Nós sabemos que no estado do Paraná muita gente ingressou sem concurso público e muitos perderam seus empregos públicos sem o devido processo legal. Nós sabemos que em 1992, mais de 70 mil empregados públicos tiveram seus empregos transformados em cargos públicos no estado, né? Isso é um sinal de que antes de 88 a regra não era o concurso público, a regra não era o cargo efetivo. E eu repito sempre que a partir do dia 6 de outubro de 88, né, aquelas forças que não queriam que fosse aprovada a Constituição como ela foi aprovada, vieram já tentando modificar. Aqueles direitos que não foram tantos, mas que foram importantes, colocados lá na Constituição de 88, que vão desde o 6º, 7º, 5º, 37, o 40, o 41 principalmente, e lá os outros artigos, eles começaram uma tentativa de retirar esses direitos, né? Então, nós tivemos nesse período de 88, vamos dizer, até agora, até 2019, e tendo agora em 2021 a possibilidade da reforma administrativa, nós tivemos supressão de direitos do próprio regime jurídico único. Nós sabemos que a emenda 19 ela já tentou acabar com o regime jurídico único, dizendo que poderiam conviver novamente servidores CLTistas e estatutários. A emenda 19 também que disse o quê? Que as atividades poderiam ser exercidas, o serviço público poderia ser exercido por entidades auxiliares do Estado, através do contrato de gestão, como a Ineida mencionou. Isso significa que, a partir dali, surgiram, então, as OS, as OCIPs. Foi nessa esteira toda aí que vem o Paraná Educação, né, como serviço social autônomo, que vem FUNEAS, FEAES e outros modelos aí de contratação, o PSS, no Estado do Paraná, que é o Processo Seletivo Simplificado, que deveria ser uma exceção. Ele passa pelas normas, como bem dito pela Ineida e pela Clara, ele passa a ser uma regra, né, a possibilidade da contratação temporária, não necessariamente para atender situações de emergência e calamidade, mas que para contratar de forma, com claro desvio de finalidade da norma. A norma colocou essa possibilidade para que situações emergenciais fossem resolvidas, mas hoje está virando regra. Então, essa é uma questão. Nós tivemos, então, daí a reforma da Previdência em 98, tivemos em 2003, tivemos a reforma trabalhista, tivemos a emenda 95, tivemos a emenda 109, na esfera ainda da estrutura da administração pública, tivemos a emenda 103, que é da reforma da Previdência, e tivemos aqui no Estado do Paraná a emenda 45, com suas leis regulamentadoras, modificando o regime de Previdência. Então, por tudo isso que nós passamos, né, como bem dito aqui já, a emenda, se aprovada, a PEC 32, do jeito que ela está, eu gosto sempre de lembrar do von Bismarck. Ele disse que se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, né, nós certamente não comeríamos as salsichas e talvez não quiséssemos respeitar as leis, porque a gente sabe como uma lei entra no Congresso Nacional, mas nós nunca sabemos exatamente como ela sai. Por exemplo, a reforma trabalhista, a Ineida, a Clara depois podem confirmar isso, mas era para modificar 5 ou 6 artigos da CLT, a ideia inicial, e foram modificados mais de 100 artigos da CLT. Então, isso é muito importante de saber. É muito importante saber também que nessas comissões podem ser feitos, inclusive, substitutivos gerais, né, ao projeto, e aí tudo aquilo que eventualmente tenha sido retirado pode voltar. Então, essa é uma preocupação. E a minha análise que eu faço de maneira mais geral e trazendo para o caso concreto, vamos pensar assim, Estado do Paraná, porque a questão do Estado como prestador de serviço já foi bem abordada, a questão que ela não visa atingir só servidores públicos, ela visa atingir o serviço público e o modelo de Estado. Quando ela diz que vai acabar a estabilidade, ela não está dizendo que quer acabar um direito do servidor. No meu entendimento, ela quer acabar um direito da sociedade, que é ter a garantia de que um servidor que fez concurso público efetivado esteja lá na escola, né? Vejamos os professores, por exemplo. A população tem que ter a garantia de que aquele professor que está lá na escola não vai ser removido de lá ou vai ser demitido porque o prefeito, o governador não tem mais interesse por qualquer motivo, seja por questão ideológica, questão política diretamente, ou por qualquer questão funcional, porque ele quer retirar um para colocar um seu apoiador eleitoral. Então, é muito importante a gente ter claro que esses aspectos eles não dizem respeito ao interesse desse ou daquele servidor, mas dizem o interesse da sociedade.
Mas, do ponto de vista da estrutura administrativa relacionada aos servidores públicos, o que eu observo dessa proposta de emenda constitucional é que, em alguns aspectos que têm interesse, e eu sei que a Ineida e a Clara colocaram os erros como vamos dizer assim, como ironia até, né? Porque, na verdade, eles estão muito certos daquilo que eles querem, né? Eles estão muito certos daquilo que eles querem o desmonte do Estado. Então, nessa movimentação toda, eu vejo que algumas questões eles retiram da Constituição, portanto, flexibilizam a possibilidade de mudanças, e outras eles levam para a Constituição aqui naquela parte que eles têm interesse ou em proibir ou transformar em regra com maior dificuldade de mudança. Então, por exemplo, essa questão da estabilidade, do jeito que ela fica, ela está... Hoje, o que diz a Constituição sobre a estabilidade? Que após 3 anos de estágio probatório, mediante avaliação, a pessoa adquire a estabilidade e só pode ser demitido naquelas 3 hipóteses, né? Processo administrativo, sentença transitada no julgado, condenação penal e tal por aí. Aí ela coloca lá na Constituição outras hipóteses para dizer que somente as carreiras típicas de estados efetivamente terão a estabilidade. Então, essa é uma questão importante. Tem um inciso, o inciso 23 ali do 37, que para mim ele é o que ataca mais diretamente aos servidores. Já foi dito que ele proíbe qualquer tipo de avanço na carreira apenas por tempo de serviço, mas eu vou dizer mais do que isso. Por exemplo, nós temos os planos de carreiras que prevêem crescimentos na carreira, né, elevação nos seus enquadramentos, mas prevê, por exemplo, no Paraná ainda nós temos o adicional por tempo de serviço, o famoso quinquênio. Quinquênio que diz o quê? Que a cada 5 anos ele tem um ganho de 5% e depois, num determinado tempo, ele passa a ter 5% ao ano. Isso vem lá da Lei 6174 de 1970 e passou pela Constituição do Estado do Paraná. O que diz esse dispositivo? Ele diz que fica proibido qualquer tipo de avanço na carreira apenas pelo tempo de serviço. Então, portanto, aquilo que o governador Beto Richa queria fazer em 2015 vai estar na Constituição dizendo que ele está proibido de fazer. E aí a gente começa aquilo que as colegas já disseram. Então, é uma falácia dizer que não se aplica aos servidores atuais, porque isso é dos servidores atuais. Para os novos pode ser que nem tenha, né? Então, ataca, sim, e autoriza a supressão desses direitos. Assim como, por exemplo, nós sabemos que alguns estados e alguns municípios ainda têm a licença prêmio, que também, como já dito ali, não é nenhum grande privilégio, porque, por outro lado, o servidor não tem o fundo de garantia, no caso de uma demissão não vai receber multa do fundo de garantia, não vai receber uma série de verbas indenizatórias, inclusive. Então, fica proibido isso, fica proibido a licença prêmio, fica proibido o crescimento por tempo exclusivamente de serviço. Outra questão importante, aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. Eu chamo a atenção para isso, e nem declaro, porque aqui no Paraná os servidores estão desde 2017 sem reajuste. Então, se hoje fosse aprovada uma lei dizendo que tem que recompor esses reajustes, ele não poderia ter o efeito retroativo para recompor esse período que os servidores ficaram sem receber, porque a Constituição estará vedando isso. Licença assiduidade, qualquer licença decorrente de tempo de serviço, independente do nome que se dê, garantindo apenas a licença por capacitação, que é o que existe para os servidores federais, que já foi instituído aqui no estado do Paraná, né, para os servidores, e hoje a Marley compartilhou aí a resolução regulamentando essa licença para capacitação. Se você olhar todos os requisitos que estão colocados ali, poucos terão direito a ela, né? Então, que ela vem em substituição à licença prêmio. Há algumas categorias, por exemplo, os trabalhadores da saúde, que reivindicam a redução da jornada de trabalho. É histórica a luta dos servidores da saúde para a redução para 30 horas semanais. O que diz aqui na proposta? Que fica vedada qualquer redução de jornada sem a correspondente redução remuneratória. Essa é a questão. Outros aspectos importantes, que como já dito, fica assim quase que oficializada a contratação temporária para prestar qualquer tipo de serviço, exceto as carreiras típicas de Estado. E as carreiras típicas de Estado, eu quero fazer uma ressalva aqui, porque lá em 98, quando estava em discussão a emenda 19, e antes disso, na época do Ministério da Administração e Reforma do Estado, que o Bresser Pereira era o ministro, o que ele falava? Ele falava o seguinte: olha, nós temos que privatizar. O que nós não conseguimos privatizar, nós vamos terceirizar.
O que nós não conseguimos privatizar e nem terceirizar, nós vamos desenvolver com entidades auxiliares do Estado. E as carreiras que interessam ao Estado são apenas aquelas típicas de Estado. A diferença é que eles diziam quais eram as carreiras típicas de Estado. Eles falavam a diplomacia, a arrecadação, a segurança e o judiciário. E eu trabalho com o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário, eu sempre digo assim, não são vocês servidores, são os magistrados, né? Agora, eles nem dizem quais são as carreiras típicas de Estado. Como bem dito, né, anteriormente, ela pode, até porque eles falam que uma série de regras, enquanto não houver a lei complementar federal regulamentando, os estados e municípios podem legislar sobre essas questões. Então, nós podemos, a depender do entendimento de um governador e de um prefeito, as carreiras típicas de Estado serem diferentes. Então, acho que isso é importante. Outro elemento importante que eu acho que deve ser colocado, nós sabemos que o inciso 16 do artigo 37 da Constituição, ele trata do acúmulo de cargos, principalmente. Ele diz que é vedada a acumulação de cargos, exceto para quem? Para profissionais de saúde com profissão regulamentada, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e 1 de técnico, né? O que diz a proposta de emenda constitucional? Lei municipal poderá afastar o disposto no inciso 16 do artigo, né, no caso de municípios com menos de 100 mil eleitores. Então, em municípios com menos de 100 mil eleitores, eles podem afastar essa vedação do acúmulo de cargos. E aí nós vamos ter todos aqueles problemas que nós sabemos, da pessoa ter 4 cargos públicos e não conseguir cumprir a jornada nem de 2, às vezes com dificuldade de 1. Então, aí também abre espaço para aquilo que a Eneida falou, que é a ideia da corrupção, do desvio de finalidade e tudo mais. Outra, diz que uma lei federal complementar disporá sobre o quê? Sobre gestão de pessoas, sobre política remuneratória e benefícios, sobre ocupação de cargos de liderança e assessoramento, e diz que organização da força de trabalho no serviço público, progressão e promoção, desenvolvimento e capacitação dos servidores, tal. Só que diz o seguinte, que até que essa lei complementar não seja aprovada, pode os estados e municípios exercerem a sua plena competência de legislar a matéria a respeito disso. Então, é nesse sentido que eu falo assim, que algumas coisas que eles querem que seja rígida, eles jogam para a Constituição. As outras que eles querem flexibilizar e dar espaço para que sejam retirados progressivamente, como fizeram na Previdência, né? Algumas questões eram regras permanentes, outras eram transitórias e outras eram são regras de transição, né? Que é o que a Clara colocou ali com relação à questão previdenciária, no penúltimo slide apresentado, que é a possibilidade de desmonte desses regimes próprios de previdência e o deslocamento de todos os servidores, exceto, vamos dizer assim, as carreiras típicas de Estado, a gente não sabe até quando, para o regime geral da Previdência. Se a gente olhar a emenda 103, ela, de uma certa forma, ela meio que já sugere isso, né? E do jeito que os regimes de previdência têm sido administrados, eles estão sendo conduzidos para chegar a um determinado momento, aqui no Paraná nós temos o Paraná Previdência, no determinado momento chegar à conclusão de que ele é inviável do ponto de vista financeiro e atuarial, então, portanto, é melhor extingui-lo e remeter esses servidores para o regime geral da Previdência. O que pode acontecer também com os 2.100 municípios no Brasil que têm regime próprio de Previdência. Os outros todos já estão no regime geral da Previdência. Outro elemento importante, que eu acho que a gente precisa ter claro, eu falo assim, ao você flexibilizar a estabilidade, você amplia muito mais a dificuldade da mobilização dos servidores públicos. Porque se hoje, com a estabilidade, com garantia da estabilidade, há uma dificuldade das pessoas aderirem a uma greve, por exemplo, com medo de alguns constrangimentos que sofrem, ameaças, a abertura de processo administrativo disciplinar, desconto dos dias, supressão de avanço na carreira por ter participado da greve. Imagine se ele tiver o risco de perder o cargo ou emprego público por não ter a estabilidade. Ficará muito mais difícil. E a emenda ela vai além disso. Porque nós sabemos que quando nós falamos da administração pública, nós estamos falando da administração direta e indireta. E na esfera da administração indireta, nós temos algumas organizações,
sejam empresas públicas, sejam economias mistas e tal, que elas fogem um pouco da regra do servidor estatutário. Então, uma parte das relações de trabalho delas são regulados pelos acordos ou convenções coletivas de trabalho. Vamos pegar um exemplo, petroleiras, né? Os funcionários da Petrobras. A relação de trabalho deles, uma grande parte é regulada por acordo coletivo de trabalho. O que essa PEC diz? Que fica proibida a garantia de qualquer estabilidade para esses trabalhadores mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, isso é importante que a gente tenha bem claro. E aí, então, assim, aprovada uma emenda dessas, aprovada a emenda, essa PEC, transformada em emenda constitucional, os direitos dos servidores serão muito, muito flexibilizados, né? E algumas coisas que ainda sobraram, que governadores e prefeitos não retiraram, né, nós sabemos que elas serão retiradas, porque daí, nesse rol de direitos que eu falei, há uma vedação expressa da concessão. Avanço na carreira só por antiguidade, licenças, prêmio, assiduidade e outros parecidos, pagamento de vantagens com caráter retroativo e outras vantagens que possam ser retiradas. Mas eu vejo que, sobretudo, o que está colocado é assim, isso que eu quero, em razão do nosso tempo já está bastante avançado, eu quero ser mais breve, né, Márcio? Para a gente poder fazer o debate depois, mas assim, vamos pensar que esse é o ponto. Eu sempre falo assim, em alguns sindicatos que eu trabalhei, discussão bastante grande sobre a reforma da Previdência, sobre outras mudanças, o que os servidores sempre perguntam? Bom, mas eu já tenho direito adquirido. E a Constituição diz que a lei não pode violar o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. Ok. A pessoa fala assim, então eu não vou ser atingido. Eu já estou no serviço público, eu não vou ser atingido. Essa regra é só para os novos. Como disse o Enio lá no começo desse nosso debate hoje. Quando foi feita a reforma da Previdência, também disseram que era só para os novos. Mas os atuais tiveram o quê? Inclusive, aposentados tiveram reduzido seu teto de isenção de contribuição previdenciária, tiveram reduzido o teto, tiveram aumentado a alíquota de contribuição previdenciária. Então, se nós pegarmos um servidor do Paraná, ele reduziu o teto de isenção dele de 6.433 para um salário mínimo, e, além disso, teve aumento da alíquota de 11% para 14%. Né? Então, isso é importante dizer. Então, atinge, sim, os atuais. Sem considerar que, então, a avaliação de desempenho já foi dito, mas eu falo mais do que a avaliação de desempenho, as carreiras. Né? Onde está a obrigatoriedade de ter um plano de carreira de determinada forma? O artigo 39 diz que devem ser estruturadas as carreiras, mas não diz quais são os direitos que devem estar nessas carreiras. Se nós pegarmos, né, Márcio, o plano de carreiras de Guarapuava, o plano de carreiras de Curitiba, o plano de carreiras do Estado, o plano de carreiras de Francisco Beltrão, então nós vamos ver que são diferentes. Então não há uma linha mestra assim para os planos de carreira. Mas o que vai acontecer? A partir da hora que você não garante, não mantém o concurso como regra de acesso única, quase exclusiva, quando você não garante a estabilidade, eu penso que servidor público, aí garante a contratação temporária, você passa a tratar o servidor público como algo dispensável. Estou falando algo exatamente para reforçar. É algo, não é uma pessoa, é algo dispensável. Nós não precisamos mais fazer concurso público, nós podemos contratar temporariamente, nós não precisamos mais fazer concurso público, nós podemos contratar por OS. Nós sabemos que nós já temos organizações sociais tocando praticamente UPAs em várias regiões do Brasil. Nós podemos fazer com fundações estatais de direito privado e podemos fazer também com serviços sociais autônomos. Né? No Paraná, nós temos todas essas figuras, né, Márcio? Todas elas, cada um cuidando de uma parte, né? Mas todas elas. Nós sabemos que... E aí é que entra a famosa rachadinha que vocês bem colocaram lá no começo. Uma OS, qual o controle que você tem sobre a OS? Eu participei do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pelo PT e pelo PDT, contra a lei que autorizou a criação das OS. Tá? E eu lembro que, quando eu saí desse julgamento, estava indo para o aeroporto ainda, me ligou uma jornalista do UOL, falando, olha, você participou lá do julgamento, lá representando o Sindicato de Saúde do Paraná, que entrou com um amicus curiae e tal,
É verdade que, a partir de agora, as universidades não precisarão mais fazer concurso público para professores? Eu falei, não foi dito isso, mas é uma conclusão a que se pode chegar. Por quê? Se você pode colocar na área de educação contratação através da OS, é possível. Logo depois vieram as empresas responsáveis pela administração dos hospitais universitários, as EBSERs, né? Então, nesse contexto. Então, se tudo isso é possível, por que é que se vai valorizar um servidor atualmente? Aliás, a depender do gestor, ele vai exatamente desvalorizar para que ele não precise fazer nenhum esforço para que esse servidor saia do serviço público. Ele saia por conta própria e aí vai esvaziando o Estado. E aí, com a repercussão colocada muito bem ali no final pela Clara, a repercussão que isso tem no regime de previdência. Porque se nós estamos... A Clara, o Eneida, não lembro qual das duas falou. Por quê? Nós temos um regime de previdência que ainda é solidário. Ainda é, embora falem, é capitalização, ainda é de repartição, onde significa que quem está na ativa está contribuindo para pagar a aposentadoria e as pensões. A partir da hora que você não tem mais servidor na ativa, já está sendo enfrentado esse problema com as terceirizações, né? Porque o terceirizado ele vai contribuir onde? Ele vai contribuir lá para o regime geral. No Paraná, não vai contribuir para o Paraná Previdência. Portanto, então, progressivamente, os recursos do regime próprio de previdência, seja dos servidores federais, seja dos servidores estaduais, seja dos servidores municipais, eles vão se descapitalizando. Então, eu quero... A Tereza pediu que eu fizesse um fecho, né, nessa questão. Hoje à tarde ela me falou isso. Eu vejo assim, não existem duas alternativas frente a isso. Existe uma única. É enfrentar e não permitir que se aprove. Se para isso é preciso retardar para que ela se postergue até o ano eleitoral, e aí os deputados, mais uma vez, preocupados com as urnas, não votem, tem que ser feito isso. Se for necessário e possível apresentar emendas, se houver o entendimento do movimento social que tem que apresentar emendas, apresente-se emendas. Mas o objetivo final deve ser o quê? O objetivo final deve ser não permitir que mais esse ataque seja feito. Eu vejo que, aprovada a PEC 32, né, o Estado brasileiro estará exatamente do jeito que a Margaret Thatcher e o Reagan definiram lá, dizendo que queriam um Estado mínimo. Um Estado que não fosse um Estado de proteção social, fosse um Estado apenas regulador, fosse um Estado mínimo. E por detrás disso, os trabalhadores da educação que estão aí participando, da saúde, da assistência, devem observar o seguinte: foi uma grande conquista o sistema de seguridade na Constituição de 88, no tripé previdência, assistência e saúde. A partir da hora que você já aprovou lá a emenda 95, tudo que já aconteceu, e além disso você flexibiliza as relações dos servidores públicos, eu vejo que esse sistema também, assim como toda a educação pública, corre sério risco. Então, não existem duas alternativas. A alternativa é enfrentar e não deixar que se aprove isso tudo. Então, eu vejo que a estratégia política que o movimento sindical vai usar... Eu lembro, só para finalizar mesmo, eu lembro de uma vez que eu atendi uma servidora do Estado do Paraná, e ela chegou para mim e disse o seguinte: olha, eu vim aqui porque hoje decretaram minha sentença de morte. Eu falei, do que você está falando? Ela falou, disseram que eu vou me aposentar. Eu falei, mas aposentar é uma coisa que todo mundo quer, gosta. Por que você está falando com a sentença de morte? É porque eu ganho R$5.000 e disseram que eu vou me aposentar com R$2.000. Eu falei, por quê? Eles falaram que é porque eu mudei de cargo e interrompi depois de 2003. Eu falei, perfeito. Ela era auxiliar administrativo, ganhava um salário mínimo, passou a ocupar um cargo de nível superior, ganhando bem mais que isso, e na hora de fazer a média, ela teve reduzido para 2.000 a aposentadoria dela. Ela falou assim, mas quem que fez isso? Eu falei, foi o Congresso Nacional. Foi aprovado no Congresso Nacional, foi a emenda constitucional 41. Ela falou assim, mas não me consultaram, ninguém me perguntou se eu queria isso ou não. Eu falei, olha, eu vou te ser muito sincero com você. Eu acompanho o movimento sindical há praticamente 35 anos e eu quero dizer o seguinte, eu sei que na época em que essas mudanças estavam ocorrendo no Congresso Nacional, era um momento que não tinha pandemia, obviamente, né? Os sindicatos locavam ônibus, fretavam ônibus para levar gente para Brasília, para pressionar os deputados, e eu sei que vários ônibus desses foram com a metade da capacidade ocupada apenas. E daí agora você vem perguntar, o que vocês vão fazer por mim?
Eu falei, a verdade é que ou os trabalhadores se mobilizam e efetivamente participam e enfrentam, ou então essas coisas vão continuar passando. Nós já temos uma avaliação feita há bastante tempo que os últimos 2 congressos nacionais são os piores da história da República, né? O anterior e esse agora são os piores, tirando os nossos companheiros valorosos que estão lá brigando o tempo todo, mas nós vemos assim tudo que tem de pior indo para o Congresso Nacional. Quando você vê que tem a família, o pai é presidente, o filho é senador, o filho vai lá na CPI sem ser membro da CPI para tumultuar e tal. Então, esse é o Congresso que nós temos aí pela frente. E são esses parlamentares que vão votar essa proposta de emenda constitucional. Então, é luta ou luta, não tem outra alternativa. Obrigada, Ludmar. Muito importante as contribuições suas, né? Sempre aqui muito dentro da nossa realidade, né? Muito por dentro do nosso dia a dia aqui, como você está sempre conosco. Então, assim, e muito triste, né, gente, a gente perceber tudo isso acontecendo, todo esse desmantelamento acontecendo, né, dentro desse contexto de pandemia. Então, assim, nosso desafio, de fato, é muito grande agora, fazer com que essa votação seja adiada, porque, quem sabe, até o ano que vem, a gente também consiga, pelo menos, lotar os ônibus, as caravanas, né, Ludmar, para ir a Brasília, porque hoje nem isso nós conseguimos fazer, porque nós estamos, assim, precisamos de ser coerentes também com aquilo que nós temos defendido, que é o isolamento social, que é a contenção da pandemia. E aí nós nos esbarramos, né, na dificuldade de fazer mobilização. Mas nós queremos, então, já estamos com mais de 1h30, né, de live. Queremos agradecer todos aqueles internautas que estão nos acompanhando, né, pelo Facebook da PP, pelas redes da PP. Então, nossos agradecimentos, né, a cada um e a cada um que pôde estar conosco até agora. E agora a gente encerra a live. Queremos também agradecer mais uma vez, né, o Ludmar, o Enio, a Eneida e a Clara Liz, que estiveram conosco nesta live, e convidar vocês para permanecer mais um pouco, e convidar os nossos companheiros e companheiras que estão aqui no Zoom, que a gente vai encerrar neste momento a live, mas podemos fazer um debate com quem está aqui participando no Zoom, tá certo? Então, a todos e a todas que estão nos acompanhando pelo Facebook, muito obrigada e tenha uma boa noite a todos e todas.